Fala galera, sejam bem-vindos ao Python Café, sou Alisson Paes e neste vídeo eu vou te mostrar como interagir com o seu sistema operacional em Python. Nós vamos ver alguns comandos bem parecidos com aqueles que nós vimos no primeiro vídeo aqui do canal, em que eu te mostrei como interagir com uma interface por linha de comando. Porém agora nós vamos poder utilizar tudo aquilo que nós aprendemos em Python para automatizar algumas tarefas. Então, para contextualizar o nosso aprendizado, eu vou te mostrar como fazer um programa que vai pegar arquivos diversos em uma pasta e separar eles em várias pastas por tipo. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Você também pode curtir a página Python Café no Facebook, além, é claro, de conferir os artigos que eu escrevo no site Python Café. Se você se lembra como se navega em uma interface de linha de comando, então você deve se lembrar que você pode utilizar o comando mkdir para criar um novo diretório, uma nova pasta, o comando mv para mover coisas de lugar ou então renomeá-las, o comando ls para listar o conteúdo de um determinado diretório e por aí vai. Então, para cada uma daquelas atividades que você está acostumado a realizar com interface gráfica, clicando nas coisas com o mouse e tal, você vai ter algum tipo de comando equivalente para uma interface de linha de comando, que você vai poder escrever e se comunicar com o seu sistema operacional. E nós vamos ver agora como nós podemos escrever código em Python que vai realizar essas tarefas, fazer essa comunicação com o sistema operacional para ir dentro do seu programa. Nós vamos ver como realizar essas tarefas básicas de criar pastas, mover coisas e tal, e também algumas outras para podermos chegar no nosso objetivo, que é reorganizar o conteúdo de uma pasta. Então, nós vamos começar já colocando a mão na massa para ver o módulo OS em ação. E aí a gente vai experimentar um pouquinho ali no modo interativo do interpretador e depois a gente passa para a concretização do nosso mini projeto. Então vamos aqui para o modo interativo do interpretador Python. Você vai começar importando o módulo OS, que é um módulo que faz parte da biblioteca padrão da linguagem Python. Então você não precisa instalar nada, tá? Assim como nós utilizamos o módulo random lá naquele exercício naquele projeto de fazer um amigo oculto, aqui nós estamos utilizando o módulo OS para esse projeto de organizar uma pasta. E aí, no módulo OS, você tem a função listdir. O que ela vai fazer? Ela é equivalente àquele comando ls, que a gente pode utilizar aqui tanto no Mac como no Linux ou no PowerShell se você estiver utilizando o Windows. Então o comando ls ele lista o conteúdo de uma pasta, de um diretório, e aqui a listdir para a gente vai fazer a mesma coisa. Como a gente está lidando com Python, o que vai acontecer? Ele vai retornar para a gente aqui uma lista de fato, aquela estrutura que a gente está acostumado a utilizar em Python. Uma lista com strings, os nomes dos arquivos que se encontram dentro da pasta. Que pasta? Se eu não passar nenhum argumento ali para a função listdir, ele vai me dizer o que se encontra na pasta, no meu diretório de trabalho. Não sei se você lembra, você tinha aquela função lá, pwd, print working directory. Se não está lembrado, dá uma puxadinha aqui no canal, que lá você vai encontrar o primeiro vídeo aqui do canal, tá? Hacker, desvendando a linha de comando, uma coisa desse tipo. Você vai encontrar lá, tem tudo explicadinho para você. Então, aqui o nosso diretório de trabalho é a pasta em que a gente se encontra, a pasta no caso em que o meu arquivo se encontraria. No caso, como eu não estou utilizando o arquivo, estou na interface de linha de comando, então é de fato o diretório de trabalho aqui da minha linha de comando. Tá? Então eu naveguei até essa pasta aqui, organizando tudo, e eu posso ver lá downloads e esse teste.txt. E no caso, como eu estou utilizando o macOS, ele me mostra aqui um arquivo oculto, esse .dsstore, que armazena algumas coisas de indexação, coisa que não veio ao caso aqui pra gente agora, tá? Legal, então esse aqui é o equivalente ao ls. Se eu quiser criar um novo arquivo, uma nova pasta, como é que eu posso fazer? Então aqui a gente tem o mkdir, assim como tinha o mkdir lá na interface de linha de comando. Legal. E aí o que eu passo para o mkdir? Bom, para criar uma pasta eu preciso minimamente do nome dessa pasta que eu quero criar, certo? Então a gente vai passar aqui como uma string, o nosso tipo de dado para escrever texto em Python, e eu vou, criar uma nova pasta chamada Ninja, Ninja deve aparecer muito nos meus vídeos aí, que quando eu penso em alguma coisa assim, não quero pensar muito, já penso em Ninja. Aí temos aqui o s.mkdir Ninja. Depois dessa linha, vai ter sido criada a pasta Ninja. Eu vou poder observar tanto aqui na interface gráfica, quanto rodando novamente aqui o listdir.
Então, dentro do módulo OS tem também um outro módulo, né, o submódulo, se você quiser pensar assim, chamado Path, né, P-A-T-H, caminho em português, né, que também é muito útil para a gente, tá? Vai ser muito útil dentro de diversos programas que você vai fazer aí ao longo da sua vida. Então, nesse módulo Path, a gente tem, por exemplo, essa função ABS-Path, tá? Que seria o caminho absoluto para algum diretório. Se eu quiser saber o caminho absoluto do diretório em que eu me encontro nesse momento, eu posso passar simplesmente um ponto, né, na forma de string aqui, e ele vai me retornar, olha lá, users, how pies, workspace, não sei o que, até organizando tudo, que é a pasta que eu estou te mostrando aqui. Se eu quiser saber de o caminho absoluto de alguma outra pasta em particular, né, por exemplo, o caminho absoluto da pasta Ninja, então eu posso passar aqui dentro do ABS Path, Ninja, e ele vai me retornar tudo até lá. O que mais que a gente pode ver aqui? Listdir, mkdir, path, sim, join. Join é uma função muito importante. Aqui vem a parte de detalhe que eu falei que ia te explicar. Então imagina o seguinte, olha aqui, o meu caminho absoluto, ele é composto por nomes de pastas separados por uma barra inclinada para a direita. Se você utiliza alguma versão de Linux ou do macOS, assim como eu, né, a sua barra também vai estar inclinada para a direita. Mas no caso do Windows, a barra é inclinada para a esquerda. Tá? Então, se eu tentasse colocar um caminho com a barra para a direita no Windows, ia dar erro. E aí, imagina só, você está dentro do seu programa e você está utilizando referências a alguns caminhos e você quer compor essas coisas, e você faz algo do tipo, bota aqui a string, nome da pasta, nome pasta, barra, nome arquivo. Se você fizer algo desse tipo, né, sei lá, botar numa variável aqui, por exemplo, né, arquivo. Isso aqui não vai funcionar se for utilizado no Windows, né? Se eu pegar o teu arquivo lá, o teu script e tentar rodar no Windows, vou ter erro, né? Porque lá a barra está inclinada para o outro lado. Então o que você pode fazer para deixar o seu programa mais genérico, para evitar esses probleminhas que podem acontecer na troca de sistema operacional? Você pode utilizar a função join lá do módulo path. Tá? Então o que essa função faz? Ela espera que você passe 2 ou até mais strings que tem coisas que ela vai concatenar de acordo com o sistema operacional que você estiver utilizando para formar um caminho. Como assim? Se eu quero formar um caminho que é nome underline pasta, e aí dentro dessa pasta eu tenho algum arquivo com esse nome underline arquivo, então eu vou passar aqui nome underline pasta, vírgula, nome underline arquivo, tá certo? E aí o que ele vai fazer? Ela vai retornar para mim um endereço construído a partir dessas duas coisas que eu passei para ela, de acordo com o meu sistema operacional. Então, se você rodar essa mesma linha aí no seu sistema operacional e ele for o Windows, ele vai te retornar aqui nome underline pasta, uma barra inclinada para a esquerda, tá? E o nome underline arquivo. Então, utilizando essa função join dentro do seu programa, você torna ele muito mais flexível, certo? Independente do sistema operacional que a pessoa esteja utilizando no momento. E você pode passar mais de duas coisas para ele, tá? Então, tipo, você tem uma pasta, e aí você teria outra pasta, nome, pasta 2, e assim sucessivamente até chegar no arquivo, você pode fazer que ele vai compor eles colocando as barras direitinho. Tá tranquilo? Legal. Eu acho isso aqui já compõe um bom bloco para a gente começar a trabalhar lá, mas tem mais uma função que eu gostaria de te mostrar aqui, que é a função system, tá? Ela está no módulo OS mesmo, os.system. Para que ela serve? Ela serve para permitir, assim, grosso modo, que você escreva uma string aqui que seja exatamente o comando na forma como você utiliza ele na sua interface, no seu terminal de comando. Como assim? Olha só, a gente utilizou aqui os.listdir, certo? Que é uma função própria do Python já para responder para a gente uma lista do conteúdo da pasta lá. Mas na interface de linha de comando, fora do interpretador Python, eu poderia ter utilizado o comando ls. Então eu posso vir aqui e rodar o s.system ls,
e ele vai responder para mim ali o que aconteceria se eu tivesse rodado o ls nessa pasta, tá? O mesmo poderia acontecer com o mkdir e com vários outros comandos. Você vê que isso não é tão útil para a gente dentro de um contexto de programa mesmo, assim, do Python. Por quê? Porque eu não obtive aqui uma lista, né? Eu gostaria de manipular dentro de um programa, eu gostaria de botar listdir e pedir uma lista com strings, com o nome de arquivos que eu possa manipular dentro do meu programa. Aqui não, aqui eu simplesmente estou visualizando o que eu veria se eu estivesse lá no terminal de fato. Então, sempre que você puder, prefiro utilizar as funções que já foram criadas ali dentro do módulo OS, tá? Ao invés de utilizar o system. Mas tem coisas que às vezes você não vai ter opção, né? Por exemplo, aqui no macOS eu tenho um comando chamado zip que me permite zipar, né? Compactar arquivos aqui pela linha de comando. Então eu poderia vir aqui, né, e compactar clicando no botão direito, pedir para comprimir esse teste.txt e eu tenho aqui um arquivo comprimido .zip, legal. Ou eu posso vir pela linha de comando e fazer algo nesse sentido. Se eu sair aqui, estou enxergando o arquivo, zip, boto o nome que eu quero do arquivo zipado e boto o nome do arquivo que eu quero zipar e ele zipou para mim aqui, ó, teste.zip. Então eu posso fazer um programa, por exemplo, para automatizar, sei lá, zipar todos os arquivos que se encontram em uma determinada pasta, utilizando o módulo OS. Vamos lá importar de novo aqui, com a função system, certo? Então se eu rodar aqui zip e rodar o comando que eu rodaria lá na interface de linha de comando, teste.txt. Pronto. Vai ser equivalente, olha lá, zipou para mim também o arquivo, legal? Então temos aí listdir, né? Dentro do PF você pode obter o caminho absoluto das coisas, pode fazer join, pode criar pastas que a gente criou, pode usar o system para interagir ali de uma maneira mais crua, legal? O que a gente pode fazer agora? Vamos partir para o nosso projeto, nosso objetivo. Então aqui eu tenho essa pasta que eu chamei de downloads, tá? Vou excluir isso aqui que eu não preciso mais, nem esse cara aqui. E eu tenho essa pasta aqui que eu chamei de downloads, que eu poderia ter chamado de qualquer outra coisa, né? Podia ser uma coisa, sei lá, bagunça e tal. Mas eu coloquei downloads porque geralmente na pasta de downloads a gente deixa acumular, né? Um monte de lixo, você vai baixando as coisas, fica lá e depois você nunca limpa. E aí essa pasta de downloads copia exatamente esse padrão que seria no computador de cada um de nós. Então você vê que tem vários tipos de arquivos aqui, tá? Tem um arquivo zipado, tem PDF, tem um arquivo instalável, vídeo, imagens, enfim. Tem vários tipos de arquivos e tá tudo aqui, né, bagunçado. Não está nada organizado por pastas. Então nosso objetivo seria justamente ter pastas vídeos. Eu boto os vídeos dentro da pasta de vídeos. Imagens, bota as imagens dentro da pasta de imagens. Documentos, bota os documentos lá e assim sucessivamente. Tá tranquilo? Então, para fazer esse projeto, o que a gente vai fazer? Aqui está o novo arquivo que eu vou criar, vou chamar de organizando.py. Legal? E aí a gente sabe que a gente vai ter que utilizar o módulo OS, né, que eu não te ensinei esse módulo à toa para esse vídeo. E vamos pensar, olha só, eu tenho uma pasta, preciso pegar pelo menos o nome dos arquivos, certo? Então já sei que eu vou ter que pegar o nome dos arquivos. Isso a gente viu como fazer lá, né? OS, listdir e tal. Legal. Aí, baseado no nome do arquivo, eu vou poder julgar se ele é um vídeo, se é uma imagem, se é um documento, o que ele é, certo? E com base em que a gente toma essa decisão, geralmente, né? Assim, é um pouco arriscado, tá? Numa aplicação real de produção, uma coisa robusta para vender, não sei o que, você não faria da forma como eu vou fazer aqui agora, mas a primeira ideia mais simples que vem em mente, que a gente pode executar com o conhecimento que nós temos até o momento, é olhar para a extensão do arquivo, né? Então você olha para a extensão do arquivo, pô, estou vendo aqui um JPEG, PNG, cara, isso deve ser uma imagem, certo? Mas alguém pode ter ido lá e adicionado .png numa coisa que era um PDF. Pode, mas aí a pessoa está tentando te sacanear, teu programa está funcionando ali
dentro de condições normais de operação, certo? Então a gente vai julgar baseado na extensão do arquivo, qual que seria o tipo do arquivo e onde que nós poderíamos colocar ele. Então vamos pegar a extensão do arquivo para determinar o tipo. O que mais que a gente precisa fazer? Vou começar a numerar esse negócio aqui, né? Então, embora eu não sei se vai ser exatamente nessa ordem aqui. O que mais que a gente precisa fazer? Bom, a gente precisa criar as pastas, tá? As pastas que a gente vai utilizar para organizar as coisas. Então vamos criar pastas. Que pastas que a gente vai criar? Vamos criar uma pasta para imagens, uma para áudios, outra para documentos, vídeos e outros, né? Você viu ali que tinha coisa zipada, tinha arquivo de coisa instalável e tal, isso aí vai para outros, legal? Então, peguei o nome do arquivo, sei a extensão, tenho as pastas que eu preciso mover a galera para dentro das pastas, né? Então, finalmente, mover arquivos para as pastas correspondentes. Então, esse é mais ou menos o esqueleto, né, a ideia daquilo que nós queremos fazer, tá? Legal, então eu vou fazer uma função para organizar os arquivos da forma como a gente quer, tá? Então eu vou chamar aqui de organizar. Beleza. Então def organizar. O que a gente pode passar como argumentos para a nossa função aqui? Bom, eu vou colocar como argumento para a função o nome do diretório que eu quero organizar, tá? Então vou colocar aqui diretório. E aqui eu espero que se passe uma string que represente o caminho absoluto ou relativo para aquele diretório que eu quero organizar. Legal. Tenho, então, o nome do diretório. O que eu posso fazer? Pegar o nome dos arquivos. Como que eu posso fazer isso? os.listdir em cima do diretório. Então, isso aqui vai me retornar uma lista com o nome dos arquivos, certo? Arquivos igual a os.listdir diretório. Posso botar assim, nomes, arquivos, tá? Legal, então agora eu tenho uma lista com esses caras. Aí eu sei que eu vou ter que passar por todos eles, né? Então já vou colocar aqui um for arquivo. Aí arquivo aqui eu vou me referir ao nome do arquivo, tá? Não vou botar ali nome, arquivo, isso aqui. Então for arquivo em nomes, arquivos. Legal, então vou poder ver um nome de cada vez aqui dentro. Aí eu vou precisar olhar para a extensão desse cara. Então eu vou deixar aqui um pass por enquanto para não dar erro, né? Não ter um problema de sintaxe. Vou fazer uma função aqui própria, né, específica para retornar para a gente a extensão do arquivo. Então def pegar extensão. O que ela espera receber? O nome do arquivo, né? Então vem aqui um arquivo, ou nome arquivo, ou o que você quiser, pode ser nome. Ok, pegar a extensão. Como é que a gente vai calcular a extensão, né, de um arquivo? Então pensa aqui, eu vou te dar um exemplo meu, que pode ter traço, bom, arquivo, ponto .py. Por que não? Como é que a gente calcula a extensão desse negócio? Bom, a gente pode procurar pelo ponto, né? Mas é qualquer ponto. Assim, se tudo fosse perfeito, haveria apenas um ponto no nome do arquivo. Eu não sei, aqui no Mac eu consigo colocar mais de um ponto no nome do arquivo. E aí o último ponto é que fica valendo como a extensão de fato. Não sei se no Windows permite isso, não me lembro, tá? Mas então, a gente vai assumir que não é tão perfeito assim as coisas, que o arquivo poderia ter, por exemplo, alguém que sacanear a gente botou um ponto aqui. E aí, então, a gente vai ter que procurar pelo último ponto do arquivo, ou último ponto do nome do arquivo, e pegar o que tiver dali para trás, né? Dali para frente, desculpa, como extensão. Como é que a gente pode fazer essa procura? Então, a string, ela possui dois métodos para encontrar,
tá? Para encontrar caracteres, encontrar substrings dentro dela. Um deles é o find. O que o find faz? Eu posso pedir para encontrar, por exemplo, deixa eu ver, o ponto mesmo, tá? Se eu usar find ponto, o que ele vai me retornar? Ele vai começar do início da string, lá do índice 0, tá? Então da esquerda para a direita, e ele vai me retornar qual que é o índice em que se encontra esse ponto, a partir da esquerda. Aí encontrou o primeiro ponto, acabou, ela me retornou, ela não vai nem procurar por mais pontos dentro da string. Bom, isso não é o que a gente quer, porque pode ter um ponto antes do que a gente precisa, né? Mas existe a rfind, esse R é de right, direita em inglês, tá? Que ela faz o quê? A mesma coisa que o find, só que procurando da direita para a esquerda, ou seja, do final, de trás para frente. É exatamente o que a gente precisa. Se eu pegar a rfind, ela vai vir do final da string até encontrar o que eu passei aqui dentro, no caso o ponto. Encontrou, ela vai me dar o índice em que essa caractere, essa substring foi encontrada. Então é exatamente o que a gente precisa, né? Então, o índice do ponto vai ser a partir do nome, né? rfind, o que? Um ponto. Legal, peguei o índice. Aí com o índice, o que eu posso fazer? Se eu tenho uma string ela, né, tem várias similaridades com uma lista. E lá no vídeo sobre listas, em Python, que é um vídeo também bem antigo aqui no canal, eu te ensinei a fazer o seguinte: pegar sublistas colocando índices. Então, por exemplo, se eu quiser começar a partir do índice 3 até o final da lista, eu posso botar 3, 2 pontos, boto mais nada. Se eu quiser limitar, sei lá, do índice 3 até o índice 6, 3, 2 pontos, 6. Na verdade, vai do 3 ao 5, porque em Python os intervalos costumam ser fechados no começo e abertos no final, certo? Então, ele inclui o ponto inicial e exclui o ponto final. Aqui seria 3, 4 e 5. O que a gente quer aqui é algo do tipo, começa no índice que eu calculei e vai até o final, né? Até o final da string. Isso serve para uma lista, isso serve para uma string também. E qual que é a string que a gente tem aqui? A string que se chama nome. Legal. Muito bom. Então, calculei o índice e agora o nome, index. Legal. E vai pegar para mim a partir do ponto, né? Inclui o índice, até o final. E é isso que eu quero retornar. Isso aqui vai me dar a extensão do arquivo. Legal? Belezinha. Então, para cada arquivo, eu vou calcular a sua extensão, como sendo pegar a extensão baseado no nome do arquivo. Então, já peguei o nome dos arquivos. Já estou ali iterando entre eles, né? Uma coisa que a gente não conseguiu colocar bem ali nos nossos comentários aqui de esquematizar, mas que a gente tem essa noção de que vai ter que passar por todo mundo. Todo mundo vai ter que ser atribuído a alguma pasta. Depois, peguei a extensão do arquivo para determinar o seu tipo. Ok. Criar as pastas. Não estava bem nessa ordem. Eu acho que a gente deveria criar essas pastas primeiro. Agora sim. Então vamos criar essas pastas. Como é que eu vou fazer para criar as pastas? Bom, vou criar as pastas onde? Vou colocar aqui? Não acho que é adequado colocar aqui. Por quê? Porque estava todo mundo dentro da pasta downloads. Eu simplesmente quero organizar a pasta downloads. Tá? Não quero distribuir os caras em outras pastas pelo computador. Até poderia fazer um programa para isso. Mas no meu caso agora eu quero criar algo do tipo imagens aqui dentro. E aí pegar as imagens que estão aqui e colocar lá dentro. Legal? Então, para fazer isso, eu preciso do diretório, legal, e eu preciso do nome das pastas que eu quero criar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos botar assim, audio dir vai ser igual, eu quero criar uma pasta que se chama áudios, certo? Mas eu quero que essa pasta áudio seja dentro de, no caso ali, o diretório, né? Seria algo do tipo assim, downloads /áudios, certo? Mas download vai vir aqui para mim nessa variável diretório, então vou ter que dar um jeito de substituir isso.
E eu tenho um jeito maneiro de substituir isso, de substituir essa barrinha aqui que está completamente inadequada. Entra naquele problema que eu falei para você. Pô, tá colocando a barra aqui no meio do programa, se eu te passar aí para você utilizar no seu Windows, vai dar certo? Não vai dar. Então o ideal para mim aqui é não colocar nada disso. Fazer algo do tipo os.path.join. E eu vou fazer join do quê? No meu caso aqui é downloads, mas poderia ser uma outra pasta. Então tá vindo aqui como diretório, né? Esse argumento aqui pra gente. Diretório com, aí sim, áudios. E o que eu vou fazer para os outros? Algo similar. Pronto. Então eu vou substituir aqui por imagens. Também vai dentro do mesmo diretório. Legal. Documentos. Vídeos. E outros. Então aqui eu criei constantes, tá? Constantes, tá, mas são variáveis, são variáveis, mas que eu não pretendo mudar o nome delas dentro do programa. Poderia estar, né, a gente poderia discutir onde que seria bom criar esses caras e tal, mas eu não vou criar muito caso para isso agora, senão o nosso vídeo aqui já vai ficar longo e ficaria maior ainda, tá? Então eu vou criar essas constantes aqui dentro mesmo da nossa função organizar. Ok, mas isso aqui por si só, eu só estou atribuindo nomes às coisas, né? Isso aqui vai me retornar, sei lá, downloads barra áudios, com a barra para o lado certo, mas não vai criar as pastas. Então, para criar as pastas, eu preciso fazer algo do tipo mkdir, os.mkdir, e aí eu passo o que eu quero criar. Então, vou fazer mkdir para cada um desses carinhas aqui, né? Então, tem áudios, imagens, docs, vídeos e outros. Legal. Mas e se eu rodar o programa mais de uma vez? Né? Já organizei algumas coisas e depois zoneou de novo, mas as pastas ainda estão ali e eu quero simplesmente organizar as coisas ali dentro. Eu vou recriar as pastas? Vou apagar as pastas que já existiam? Não, né? Não quero perder os arquivos que já estavam lá. E no caso o Python nem vai deixar a gente rodar essa linha de novo e vai dar um erro dizendo, olha, já existe esse diretório e tal. É o que costuma acontecer com essa função mkdir. Então, nós vamos primeiro verificar se existe esse diretório. Então, eu vou criar se ele não existe. Como é que eu vejo se o diretório existe ou não? Tá? A gente pode usar uma função que tem lá no path exists, mas ela, assim, ela não verifica, ela espera aqui um string e tal, ela não verifica se esse negócio é um diretório ou um arquivo, ela simplesmente verifica se existe ou não o que você passar ali. Não é bem o que eu quero, porque eu quero especificamente para um diretório. Então tem essa outra função aqui chamada isdir. O que a isdir faz? Ela recebe como argumento uma string, espera-se que seja o caminho para um diretório, certo? No caso aqui, ó, audiosdir primeiro. E aí, se esse diretório existe, né, se esse caminho existe e é um diretório, ela retorna true. Se não existe, false. Se existe, mas não é um diretório, é falso também. Então, porra, melhor dos mundos pra gente. Se esse cara não existe, aí sim a gente quer criar. Legal. Vou fazer a mesma coisa pro imagens.dir e para os outros, né? Vou copiar aqui. Eu vou editar essa parte para ficar mais dinâmica, porque esse vídeo já vai ficar grande, tá? Pronto, então tá aqui, tá? Coloquei cada uma das verificações, né? Se a pasta não existe, a gente vai lá e cria. Se ela já existe, eu não preciso criar, né? Eu nem poderia criar uma pasta com o mesmo nome ali. Ok, o que está faltando aqui do nosso esquema? Mover os arquivos para as pastas correspondentes. Tá, tem umas coisas implícitas aí, né? Por quê? Peguei a extensão, mas como é que eu determino o tipo? Baseado na extensão. Então, uma forma da gente fazer isso, isso aqui a gente não precisa mais, uma forma da gente fazer isso é o seguinte, eu vou criar aqui algumas variáveis, algumas listas com as extensões válidas para cada tipo, tá? Então, uma lista de, vamos ver, áudio, por exemplo, seria desse tipo. Ah, eu posso ter MP3, posso ter WAV, posso ter o que for, tá? Assim por diante. A imagem, você vai botar lá, posso ter JPG, posso ter JPEG. JPEG e JPG, né, são o
tipo assim, basicamente, mas pode estar escrito lá com extensões diferentes. Posso ter PNG e assim sucessivamente, tá? Então, vamos fazer aqui as 4 listas, vou fazer aqui, ó, rapidão, putz, sinistro, né? E a gente tem aqui áudios, vídeos, imagens, documentos. Ah, mas, pô, existem muito mais extensões do que essa. Mas o nosso programa funciona só para essas. Se você quiser adicionar outras extensões a esse programa, você vem aqui e coloca outras extensões lá, tá certo? Legalzinho. Então, baseado nessas extensões, a gente está determinando o que são cada tipo de carga. Quem não tiver com uma extensão dessa, vai cair lá no outros. Beleza? Então, o que eu vou ter que fazer? Tenho a extensão do cara. Que problema pode vir nessa extensão aqui que eu já estou antevendo ali? Pô, eu vou ter que comparar essa extensão com o conteúdo de alguma daquelas listas. Mas eu só escrevi strings em minúsculos nas minhas listas. Mas a extensão pode vir em maiúsculo. JPEG, então, costuma vir assim, um J gigantão, e assim vai. Então, seria bom, né, eu converter tudo isso para minúsculos, por exemplo, ou todo mundo que está lá para maiúsculos, o que for. Eu, no caso aqui, vou converter o que ele me retornar aqui de pegar a extensão para minúsculas com essa função lower, tá? Então, esse lower eu posso utilizar tanto em cima de uma determinada string, botando ponto lower, e ele me retorna uma cópia da string, né, em caixa baixa, né, todo mundo em minúsculos, ou eu posso utilizar dessa forma aqui, em que eu parto do tipo, né, da classe str, boto um ponto lower e tá lá, em cima aqui do retorno da função. Legal, então eu tenho extensão em minúsculos, tá? Extensão do arquivo com letras minúsculas. E agora eu vou verificar onde é que está essa extensão, tá? Então, vou chamar esse negócio aqui de audios_ext, tá? De extensão, para a gente deixar bem caracterizado esse negócio. Então, se a extensão estiver em audios_ext, então eu vou mover o cara para a pasta de áudios, certo? Então o que eu vou fazer? Eu não vou mover agora, eu vou simplesmente dizer qual que é a pasta que eu devo mover. Vou chamar aqui de, sei lá, nova pasta. Nova pasta igual a uma variável aqui, sei lá, string vazia, e aí aqui eu atribuo, né? Pô, tá muito embaixo esse negócio. Aqui eu atribuo algum valor à nova pasta. A nova pasta vai receber áudios, nesse caso. Aí, né, caso contrário, né, if, né, não deu naquele caso, mas deu no caso que eu espero aqui embaixo. Extensão em o quê? Vídeos. Vídeos _ext. Se tiver aqui, o que eu vou fazer? Nova pasta vai ser vídeos. Bom, e assim sucessivamente, né? E aí vai ter no final um else ali para outros, né? Não caiu em nenhum dos casos, outros. Então também vou editar essa parte para a gente ficar com um negócio mais dinâmico aqui. Pronto! Então, se a extensão estiver na lista de extensões de áudio, a nova pasta é a pasta do áudio. Se estiver na lista de extensão de vídeo, é a pasta do vídeo. Se estiver na de imagens, é de imagens. Na de documentos, é de documentos. E se não tiver em nenhuma daquelas listas de extensões, então tem que cair na pasta de outros, né, que a gente criou aqui em cima. Legalzinho, o que falta fazer agora? Mover. Então, depois de passar por esse if, eu sei qual que é a pasta para a qual eu tenho que mover, e aí eu vou poder utilizar o s.rename, certo? Então, rename vai fazer o papel do comando mv, né? E aí eu vou passar o que aqui no rename? Primeiro, o endereço para o arquivo que eu quero mover, e depois o endereço para onde eu quero movê-lo. Inclusive eu posso mudar o nome dele nessa transição, certo? Então, o endereço para o arquivo não é apenas arquivo, tá? Arquivo é só o nome dele. Eu preciso do endereço dele em relação ao nosso programa aqui, tá? O nosso script organizando. Então eu preciso colocar downloads, no caso aqui, né? /arquivo. Então, vai ter que ser os.pf.join, e aí vem o diretório que a gente recebeu e arquivo. E aí não importa se é aquele download, se é um outro diretório que está até longe desse cara aqui, basta que o endereço para o diretório esteja correto. Então esse é o endereço do arquivo que a gente quer mover.
E agora a gente vai dar o endereço para onde ele quer, para onde a gente quer mover ele, né? Então eu vou fazer o join do que? Da nova pasta que eu calculei, qual que é a pasta que ele deve ir, com o nome dele, vou manter o nome inalterado, legal? Então finalmente move o arquivo para a pasta correspondente. Ótimo! Será que está pronto? Será que é suficiente isso? Vamos botar aqui, né, no caso de dar algum erro, para a gente poder visualizar as coisas. O seguinte, eu vou exibir o nome do arquivo, tá? E vou pedir para exibir também a extensão aqui, para a gente ver se a nossa função está funcionando direitinho. E aí, no final das contas, a gente diz que moveu, tá? Então, foi movido, né? Moveu. Moveu o quê? Moveu... Fazer assim, chamar de velho igual a esse nome aqui. E novo igual a esse outro nome aqui, tá? E eu boto velho aqui, boto novo aqui. Pronto, aí moveu o que? Moveu o velho, aí eu boto uma setinha assim, novo. Ótimo, ótimo, ótimo. Então tem essa função aí que eu vou querer fazer agora no meu script aqui, rodar a função organizar com o diretório downloads. É isso aí. Eu não lembro se eu já ensinei esse truquezinho aqui, que é para fazer esse negócio rodar apenas quando eu realmente pedir para rodar esse script aqui, organizando.py, e não quando ele foi importado por algum outro módulo Python. Ok, vamos lá, Python organizando.py. E temos erros. O que a gente tem de erro aqui? Argumento inválido. Deixa eu ver, deixa eu pensar um pouquinho. Já sei o que foi isso aqui, tá? O que ele está tentando fazer? Ele está tentando mover pastas, né? Pasta outros para dentro da pasta outro, um negócio bem esquisito. Porque a gente não verificou, a gente só quer fazer essas coisas todas aqui, se esse arquivo for de fato um arquivo, né? Não for uma pasta. Então como é que a gente faz? A gente tem o os. Que a gente usou aqui em cima, isdir, tá? os.path.isdir. A gente pode usar o os.path.isfile, tá? E aí eu tenho que passar o endereço relativo aqui, né, o absoluto desse cara. No caso, diretório, arquivo. Então, eu vou verificar se esse arquivo, né, esse suposto nome que veio para mim como arquivo, ele é de fato um arquivo e não um diretório, tá? Porque senão a gente vai tentar mover pastas para dentro de pastas. Tá tranquilo? Então, vou até dar uma olhadinha aqui na nossa pasta de downloads. Olha, ele tá com as pastas aqui. Vou remover aqui por enquanto. Legal. Vamos rodar novamente. Agora parece que foi, hein? Moveu a galera aqui. Vamos dar uma olhadinha lá. Olha só, pelo menos sumiu daqui. Pode ter deletado, né? Vamos olhar. Áudios. Olha, eu tenho um Wave e um MP3. Documentos. Tem o log, tem o TXT. Não foi PDF. Engraçado, eu botei PDF aqui. Depois vamos ver por que não foi. Imagens. Tenho aqui JPEG, PNG e tal. Inclusive um PNG maiúsculo. Vídeos. MP4. Em outros, então, tem algumas coisas aqui com PDF. Por que deu errado o PDF? Bom, entendi por que não tinha ido. A gente esqueceu de colocar aqui .pdf, tá? Então todas as extensões aqui elas têm ponto e a gente botou uma extensão sem ponto no PDF. Agora sim, deve dar certo esse teste aqui, quando ele avaliar .pdf, se tá ali, vai dar ok. E a gente deve conseguir organizar. É bom que agora a gente tem o seguinte, né? Eu tirei aqui de outros os PDFs, as coisas que estavam lá,
E agora a gente tem uma configuração diferente para testar, porque a gente tem pastas aqui dentro, né, uma coisa que é válida, você já organizou uma vez e agora baixou novas coisas e tal, quer organizar de novo. Tem pastas que já tem conteúdo, já tem outras coisas, e a gente tem simplesmente conteúdo novo para organizar. Tá? Vamos tentar verificar se o nosso programa está robusto a isso, com o que a gente já adicionou. Então vamos rodar de novo aqui, Python organizando.py. Parece que foi, a galera sumiu aqui atrás. Vamos olhar lá em documentos. Olha os PDFs aqui, do lado do log, do lado do TXT. Em outros a gente tem, né, XLSM, DMG, RA, zip, outras coisas de fato. Então, conseguimos concluir o nosso projeto com sucesso. Bacana, né? Você poderia pensar assim, em algumas melhorias, né, lá de cara aqui, como, sei lá, parametrizar mais coisas, né, as pastas que você vai criar, que você vai conseguir organizar os tipos de dados, colocar novas extensões, enfim, dá para fazer várias coisas aí, mas aqui eu acho que com isso você já consegue entender um pouco como é que funciona o módulo OS, o módulo os.pf, e que é muito importante você utilizar join e não utilizar as barrinhas, seja ela para a direita ou para a esquerda, diretamente dentro do seu programa, tá certo? Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha entendido um pouco como você pode se comunicar com o seu sistema operacional e como que isso pode ser interessante, né? Ter algumas perspectivas para automatizar tarefas dentro do seu computador, aí, né? De coisas que você já realiza. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao trabalho. Dúvidas e sugestões serão sempre bem-vindas aqui nos comentários, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.